vamos explicar como funciona a mecânica e as regras do jogo Ticket to Ride. O jogo se passa nos Estados Unidos, no tempo onde as ferrovias estavam sendo construídas, e praticamente cada jogador simboliza um grande chefão tentando construir a maior rota dentro dos Estados Unidos. Cada jogador é representado por uma cor. Cada jogador recebe as peças de trem, que vão ser peças colocadas no tabuleiro para poder completar as rotas. E cada um tem um marcador para marcar quantos pontos cada um pontuou até o momento. Sempre que um jogador colocar peças de trem no tabuleiro, ele vai adquirir pontos. Apenas um trem vale 1 ponto, 2 trens 2 pontos, 3 trens 4 trens 7 pontos, 5 trens 10 pontos e com uma rota de 6 trens são 15 pontos. Como colocar as cartas de trem? No turno de cada um, uma loja vai ser, a loja de trens vai ser aberta. Foram abertas 3 cartas. Dentre essas 3, o jogador pode escolher uma delas na sua primeira etapa de escolher uma carta. Depois de escolher, por exemplo, eu quero o trem verde, vou coletar a carta verde, coloco na minha mão e uma nova carta é revelada. Então depois eu decido se eu vou querer alguma delas. Tanto na primeira escolha quanto na segunda, eu posso pegar uma carta do topo, sem estar revelada, eu pego pra mim sem ninguém ver, apenas eu vou saber qual é a carta. Se uma carta do tipo Coringa estiver aberta, quando você for coletar ela, você gasta as suas 2 ações de coleta para poder pegar ela. Então se eu pegar essa carta na minha vez de pegar cartas, eu pego apenas ela e fico por isso. Na etapa de compra de cartas, vão ficar abertas 5 cartas todas as vezes. Então você vai decidir por uma carta que você queira. Por exemplo, eu quero montar essa rota verde, então eu vou atrás de pegar as cartas verdes para poder coletar ela, formar ela. Pego essa primeira carta. Sempre que eu pego uma carta, uma nova carta é colocada no lugar. E então eu posso escolher uma nova carta dentre elas. Veja que essa carta aqui é diferente, ela é de todas as cores. Ela simboliza que ela vale por qualquer uma. Mas como ela está revelada, para eu poder pegar ela, eu preciso das minhas 2 ações de coleta para conseguir pegá-la. Então eu não posso pegá-la porque eu já peguei outra carta. Então deveria decidir por outra carta, coloco na minha mão e a próxima é revelada. Caso eu ainda não tivesse pego nenhuma carta, eu poderia, como primeira carta, pegar ela e apenas, já que ela vale 2. Se eu, por acaso, se eu decidir não pegar nenhuma dessas e pegar a do topo, isso também é possível. Se a do topo viesse ela, então eu poderia ficar com ela, já que ninguém sabe que eu peguei ela, porque quando eu pego no topo, apenas eu vou saber qual é a carta. Então eu poderia pegá-la e a segunda ação eu poderia pegar mais uma do topo ou uma das cartas que estão à mostra. Se digamos que na minha vez eu já tenho essas 2 cartas do meu turno passado, consegui coletar 2 trens azul, e na vez de coletar uma carta, eu pego esse trem azul, formo 3 trens azuis, uma nova carta revelada, e eu pego a do topo. No caso eu peguei um verde. Então vejam aqui que de Montreal até Nova York, para montar essa rota aqui são necessárias 3 peças azuis. Então eu vou usar minhas 3 cartas azuis e coloco lá minhas peças, representando que eu já formei aquele lugar. Como é uma rota de 3 trens, então eu ganho 4 pontos por isso. As rotas onde são cinzas, sem nenhum símbolo, elas na verdade simbolizam que você pode usar qualquer carta para poder preencher aquele lugar. Então se eu tivesse apenas as 2 azuis e usasse essa verde junto, eu poderia, com elas 3, formar essa rota incolor, onde não é necessário nenhum símbolo específico. Também seria possível. No começo do jogo, cada jogador recebe 3 cartas de objetivo. Essas cartas de objetivo valem pontos de vitória. Para poder conquistá-las, você tem que montar uma rota de trens ininterrupta que consiga ir daquele ponto até o outro. Por exemplo, aqui nessa carta que vale 20 pontos,
você precisa montar uma rota que vá de Vancouver até Montreal, que aqui no tabuleiro seria daqui, esse ponto, até esse ponto. Se eu, por exemplo, conseguisse colocar trens em toda essa rota aqui, essa carta estaria válida, eu posso revelar e automaticamente eu ganho 20 pontos. Se no final do jogo eu não completar deixar de completar algum dos meus objetivos, aquela quantidade de pontos que ele dá, eu perco no final do jogo. Se durante o jogo eu peguei objetivos fáceis ou que eu tenha conseguido realizar, então digamos que eu tô no meio da partida e consegui realizar todos os meus objetivos. Eu posso vir no deck de tickets e pegar 3 objetivos do topo, e dentre os 3 eu posso decidir com qual deles ficar. Se eu quiser ficar com os 3 eu posso, se eu quiser ficar só com um também é possível. Mas lembrando que se você pegar, por exemplo, os 3 e não realizar eles, eles vão ser a quantidade de pontos que você vai perder.